quero que vocês abram comigo no livro do Evangelho de João, né? João, capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos ver aqui aquela palavra que diz sobre o encontro de Jesus e Nicodemos, tá? Então está lá em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Então, olha só, nós estávamos falando aqui de buscar o encontro com Jesus. Falamos daquela mulher do fluxo de sangue, que ela teve um encontro com Jesus, foi curada. Falamos aqui de Nicodemos. Nicodemos, ele foi ter com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Se você vivesse naquela época, se você tivesse naquela época de Jesus, na época que ele estava vivendo o seu ministério, né? E você tivesse a oportunidade de ter um encontro com Jesus, o que você falaria para ele? Né? Nicodemos, ele era o principal das sinagogas, ele era do judaísmo, ele era um líder espiritual da época. Então ele tinha uma necessidade. Ele falou assim: eu preciso entender isso que Jesus está pregando sobre o reino de Deus. Ele queria um esclarecimento. Então a necessidade dele era discutir teologia, né? Falar do reino de Deus. Talvez você estivesse lá, você ia pedir, poderia ser: olha, se eu estivesse lá, eu ia aproveitar que ele é o dono do ouro, da prata, vou pedir uma ajuda financeira, um emprego, para ele me arrumar, poxa vida, né? Eu tenho necessidade de emprego. Ou talvez você estivesse assim, pedindo um milagre, né? Você aproveitava que ele estava fazendo tantos milagres, seria o caso de você pedir um milagre. Mas a pergunta é a seguinte, né? Quando nós vimos Nicodemos, né, procurando Jesus, e ele fala o seguinte: Rabi, sabemos que é mestre, né? Sabendo que você é mestre da parte de Deus, ou seja, ninguém faria as coisas que você faz se você não fosse um enviado de Deus. Sabemos, quer dizer, não era só ele, os líderes espirituais do judaísmo sabia disso aí. Mas o Nicodemos, ele vai e faz aquela pergunta, né? Sabemos que, como é que, em outras palavras, ele não chegou nem a perguntar. Jesus já sabia a sua necessidade, falou assim: olha, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemo foi irônico, né? Foi irônico, falou assim: como é que pode uma pessoa sendo velha nascer de novo? Pode uma pessoa voltar para o ventre da sua mãe? Né? Como é que pode isso? Né? Então, nós estamos vendo aqui que Jesus não está falando do nascer de novo, não é nascer, né, o nascimento físico, né, biológico, né, que nós tivemos, todos nós tivemos. Então existem dois nascimentos que a Bíblia fala, né? O primeiro nascimento é quando você nasceu, né? No dia do seu nascimento, houve ali o nascimento do homem natural. Então a palavra diz aqui que nós nascemos carne, nós temos uma natureza carnal. Mas quando você tem um encontro com Jesus, quando você
recebe Jesus como Senhor. Então, a palavra diz que ali tem um segundo nascimento, né? Que então, quando nós nascemos da água e do Espírito, então você não é mais só um homem natural, você também é considerado na Bíblia como espiritual, né? Então, o nascer de novo é o nascimento que vem do alto. Você passa a ser um cidadão celestial quando você nasce de novo. Então nós estamos falando de uma coisa muito importante. E Jesus falou o seguinte: não entrará no reino dos céus, você não chegará a ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Então, o que nós estamos falando, né? Todos nós já sabemos que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, o nosso espírito é vivificado. Então nisto, né? Quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir daí a palavra de Deus passa a fazer sentido, não é verdade? Antes, por exemplo, eu tinha a Bíblia lá em casa, às vezes eu via a Bíblia, para mim era mais um livro. Mas quando você nasce de novo, quando você nasce da água, né, que é o conhecimento da palavra, e do Espírito, porque o Espírito Santo passa a habitar em você, a palavra de Deus passa a fazer sentido na sua vida. Antes não tinha não tinha assim uma condição de você não tinha como ver, né, essa parte, né, por exemplo, não fazia sentido. Mas agora você tem duas naturezas. Agora nós somos carnal e espiritual. E aí, né, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Esse encontro de Jesus com Nicodemos praticamente foi um encontro da religiosidade com o cristianismo na pessoa de Jesus. Porque Nicodemos, ele era o líder do judaísmo da época. Então, naquela época, né, o Nicodemos, ele tinha o entendimento que ele conheceu desde pequenininho, que a religião era o seguinte: eu preciso fazer para merecer, né? Então a religião é isso, e eu faço alguma coisa e tenho algo em troca. Por isso que quando Jesus falou: se não nascer de novo, não verás o reino de Deus, Nicodemos já pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para nascer de novo? É impossível. O que eu preciso fazer? Nada. Você não pode fazer nada, porque o único que pode te dar uma nova natureza é Deus. Ninguém pode nascer de novo por si só. Então, nós vemos aqui, né? Então, que a religião, né? As pessoas têm que fazer para merecer, fazer para receber. E quando nós falamos aqui, o Jesus, né? Quando nós falamos aqui o encontro de Nicodemos e Jesus, é da religiosidade e o cristianismo, que o cristianismo não é uma religião. Tem gente que fala: qual é a sua religião? Sou cristão, sou isso, sou aquilo. Não, o cristianismo é uma filosofia de vida, é uma forma de você ser aquilo que Deus quer que você seja. Então não é uma religião, né? Então quando nós falamos aqui, né, quando nós falamos esse encontro é muito importante, porque quando nós falamos da religião, a religião está preocupada em o que fazer para receber. Se você olhar, por exemplo, as pessoas religiosas, elas fazem coisas porque elas sabem que existe o fazendo certo, ela tem a possibilidade de ir para o céu. Se ela fizer o pecado, ela vai para o inferno. Então ela não está preocupada em ir para o céu. Quem é religioso está fazendo tudo para não ir para o inferno. É diferente. Não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas religiosas, elas não fazem as coisas naquilo que ela é. Elas fazem porque alguém disse que tem que fazer.
Então, quando nós falamos aqui a diferença da religião e do cristianismo, né, que nós estamos falando o seguinte: enquanto a religião, se eu não fizer, eu vou para o inferno, nós estamos falando aqui do cristianismo, que é uma filosofia que te leva você para o céu, não o que eu devo fazer, mas o que eu devo ser, né? É isso que é o ponto importante. Então, Jesus fala para Nicodemos: importa nascer de novo, importa nascer de novo, mas não é você que vai nascer de novo. Quem vai te dar uma nova natureza é Deus, né? Então, nisto nós estamos vendo aqui que cabe a nós apenas crer e receber, porque a nossa salvação, nós sabemos que ela vem pela graça, né? Não por merecimento, porque nenhum de nós merecemos, né? No cristianismo, a salvação nós recebemos pela graça, que é um favor imerecido, né? Eu vejo aqui o seguinte, que lá em Romanos 3, a palavra do Senhor já fala o seguinte, né? Não há um justo sequer. Não há um justo sequer, né? E no verso 23 de Romanos 3 fala assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ou seja, seguir Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero seguir Jesus, Ele é o nosso general, vamos seguir seus passos, porque Ele é a direção, Ele é o caminho, né? Quando nós estamos com Jesus, nós estamos no caminho para chegarmos ao Pai. Então não é o que fazer, mas e sim o que nós temos que ser. É bem diferente. Então, a Bíblia fala o seguinte, né? Lá em Hebreus 9, 27: como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? A palavra diz aqui que existe a vida, existe a morte, e a todos homens está dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Quando nós falamos aqui ainda em religião e cristianismo, nós vimos o seguinte, que as pessoas, tem pessoas que eu já conversei, que entendem que o juízo final quando chegar no dia do juízo final, Deus vai colocar duas balanças. Uma balança para você colocar todas as coisas boas que você fez, todas as atitudes, boas ações, né? E vai pesar tanto. Do outro lado vai ter a balança daquilo que você fez de errado, que você pecou. E nisto você vai estar sendo comparado. Se a balança do que você fez o bem tiver mais pesada do que aquela que você fez o mal, você está aprovado. Então, a balança que tiver pesando mais, é o seu fazer o bem ou é o seu fazer o mal? Então, tem muitas pessoas que acham que se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que fazer várias coisas boas para compensar aquilo que eu fiz de errado. Não é nada disso, né? Não é nada disso, porque Tiago já explica, né? Que a salvação é pela graça. A salvação pela graça, para que ninguém se glorie, né? Não por obras, para que ninguém se glorie, porque senão seria fácil. As pessoas ricas poderiam fazer muitas ações boas, né? E ela faria coisas erradas, ela cometeria crimes, pecados, desobedeceria totalmente a Deus, mas se ele tinha bastante dinheiro, ele fazia bastante boas ações para compensar. Então não é por aí. Então Jesus, ele fala o seguinte: olha, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus, né? Irmãos, nesse tempo de coronavírus, né? Nesse tempo de pandemia, eu estava pensando, se a gente fosse fazer uma pesquisa com as pessoas que tiveram lá, passaram por isso, né? Se nós pudéssemos saber como é que fica a pessoa que de uma hora para outra, né, ela se vê, né,
numa situação de enfermidade que não tem garantia que vai sobreviver. Porque nós temos situações que as pessoas passam pela enfermidade e nem se manifesta, né? O vírus nem se manifesta. Tem outras que vai lá e fica mais graves, mas tem muitas pessoas morrendo. Então, quando a pessoa está acometida dessa enfermidade, né, dessa pandemia, chegou naquela pessoa, a coisa mais cruel que eu tenho visto, né, nesse vírus é o fato de que a pessoa contaminada ela tem que ficar isolada, né? Ela tem que se afastar da família, ficar ali num local totalmente isolado, só os médicos e enfermeiros cuidando dessa pessoa. Eu imagino a pessoa que, como eu disse no início, a pessoa que não firmou o seu alicerce na rocha, a pessoa que não tem a certeza que Jesus está com ela. Como é que fica naquela hora o desespero, como se ele tivesse entrado num corredor da morte, porque ele não sabe se aquela doença vai evoluir. Cada vez tem pessoas que em 5 dias evolui para um estado grave, aquela pessoa perde a capacidade de respirar e ela perde a vida. Eu fico pensando o seguinte, né? Nesse momento, as pessoas que têm Jesus, elas têm assim uma fé, né? Que se ela não voltar para sua casa, para sua família, pelo menos ela sabe para onde ela está indo. Mas as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que, será que essa pessoa não ouviu falar de buscar o Senhor Jesus? Como é que fica o lado espiritual dessas pessoas acometidas dessa enfermidade? Eu sei que deve ser uma situação muito triste, né? Porque quando a ficha cai, que aquela pessoa está ali numa situação, que ela entrou naquele quarto de UTI, e ela pode não voltar mais. Será que ela está bem com Deus? Será que ela... quantas pessoas saberiam aquilo que Jesus falou para Nicodemos? Se você não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Quantas pessoas entenderão que precisa nascer de novo para ver o reino de Deus? Então muitas pessoas hoje vivem uma vida assim, tranquila, né? A pessoa fala assim, eu sou novo, né? Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de falar de Jesus para pessoas que falam assim, eu sou novo ainda, eu preciso viver a vida. Quando eu tiver, né, com o pé na cova, né, quando estiver lá para frente, aí eu vou pensar, né, em seguir Jesus. Irmãos, eu creio que você já teve essa oportunidade de falar com alguém assim. Eu lembro de uma pessoa, né, que ela, ainda hoje, ela muito amiga nossa, que ela, quando falaram para ela aceitar Jesus, falou assim, eu vou pensar, eu vou pensar, né, porque a pessoa não entende o que é você ter uma vida né, com Jesus, uma vida sem Jesus. Mas essas pessoas que estão agora, eu estou imaginando, que estão ali naquela situação de enfermidade grave, que ela, com toda razão, ela não tem certeza, e eu também não teria, se eu vou voltar a ver minha família de novo, para onde eu estou indo, qual é a situação, né? Então, porque a Bíblia fala, a todos nós está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, né? Então, mas uma coisa importante, que nós sabemos, que a vida não acaba aqui, né? Que quando nós morremos, nós temos aí sim, é que vem a vida mais preciosa, que é a vida eterna, porque nós somos estrangeiros, né? Uma vida passageira nesse mundo, mas por sorte nós servimos um Deus que nos ama. A palavra está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, nós temos um ponto ao nosso favor, que Deus nos ama, que Deus deu o seu melhor, Jesus, para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, por isso, né, nós estamos falando assim, muitas pessoas, quando eu falo assim, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós estamos falando da morte eterna que nós temos que nos livrar, porque da morte ninguém se livra, a não ser que Jesus volte antes, porque a todo mundo está ordenado morrer uma só vez. Mas a segunda morte, a morte eterna, essa sim nós temos que nos livrar, e é na nossa vida atual é que nós semeamos para a nossa eternidade, tá? Então eu queria falar para vocês um grande empresário conhecido, que já saiu em várias entrevistas na televisão. Todo ano, todo final de ano, ele prepara assim doações para famílias pobres, necessitadas. Ele enche um caminhão de presentes e sai para distribuir. E aí perguntaram para ele: você, assim, eu estou vendo essa sua ação maravilhosa, né, de solidariedade, de dar um presente para a família mais necessitada, mas a pergunta que fizeram para ele é a seguinte: você tem certeza se esse caminhão de presente vai compensar os seus pecados? Te colocaria, né, no céu? Ele falou assim: como é que eu posso ter certeza? É lógico que eu não tenho certeza. Por isso que cada ano eu me esforço para aumentar minha quantidade de ações. Coitado, né? Então, quando as pessoas veem uma pessoa que nem essa fazendo uma boa ação dessa, você fala assim: olha que coração maravilhoso, olha que coração, né, de ajudar os necessitados. Ele aprendeu a palavra, porque Jesus falou para nós ajudar os pequeninos, e Jesus falou para nós que amar o próximo também como a si mesmo. Olha só, esse homem, né, deve ser um cristão, mas na verdade não é, porque é pura religiosidade, porque ele acha que ele precisa fazer bastante bem para compensar o mal que ele já fez. Então, irmão, né, nisto, né, Jesus ele nos ensinou, né, sobre o amor. Nisso saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, quando nós nascemos de novo, a palavra diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, o amor de Deus vem em nosso coração, e quando o Espírito Santo, né, entra em contato com o nosso espírito que vivifica, que nós passamos a ter uma vida espiritual, uma vida ligada a Deus, a nossa vida começa a ter um outro desenvolvimento, a nossa natureza espiritual começa a crescer. E a palavra diz lá em Gálatas 5, né? Gálatas 5 fala no verso 19 das obras da carne. Então nós temos duas naturezas, né? Quem nasceu de novo tem duas naturezas, tem a natureza carnal e a natureza espiritual. Gálatas 5,19 fala das obras da carne, que todo mundo sabe: a prostituição, a lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, mentira e por aí afora, né? Tem bastante. Agora, Gálatas 5,22 fala do fruto do Espírito. Isso que é importante, irmãos. Isso que é importante. Quando você nasce de novo, você recebe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 partes, né? Amor, paz, alegria. Eu acho maravilhoso. Quando a pessoa nasce de novo, o amor de Deus é colocado dentro dele. Então você ganha o amor, você tem a paz de Deus e a alegria, né? Isso aí são frutos que vai desenvolvendo dentro de você na medida que você vai conhecendo a Deus, na medida que você vai tendo fé, na medida que você vai caminhando com Jesus.
O Espírito Santo, ele vai desenvolvendo em você o fruto do Espírito. Depois você tem longanimidade, benignidade e bondade. Depois você tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Irmãos, nem todo mundo tem todos esses 9 dons do Espírito, assim, fruto do Espírito desenvolvido. Tem pessoas que têm o amor, têm a paz, a alegria, mas ele não tem mansidão, ele não tem domínio próprio, às vezes ele não é longânimo, né? É uma pessoa que não sabe o que é fidelidade ainda, mas precisa orar para que Deus desenvolva isso. E isso vai mudando a sua natureza, isso vai mudando você. Então, religiosidade é você fazer para merecer, mas Jesus, ele nos deu o melhor, ele deu a condição para você ser o amor, você ter paz no coração, você ter alegria, e isso vem com o fruto do Espírito. Então nisto nós não estamos preocupados, né? Que nem aquela pessoa que precisava colocar um caminhão de presente para poder ficar tranquilo, que eu acho que eu estou com a minha conta do pecado paga, né? Não, aquela pessoa, ela está equivocada. Nós que nascemos de novo, nós temos um amor dentro de nós. Quando nós fazemos uma ação que nem foi feita aqui na nossa igreja, você não está fazendo isso porque você está com culpa no cartório, você precisa fazer o bem. Está fazendo isso porque está na sua natureza compartilhar aquilo que você tem com o próximo. O amor de Deus está dentro de você. Isso é a natureza de Deus dentro de você, que está se desenvolvendo através do fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria. Irmãos, se você é uma pessoa que não tem paz, você tem que orar para que o Espírito Santo te traga essa paz, essa certeza, você parar de ter mais fé, confiança no Deus que nós servimos, né? Porque quando você tem Jesus na sua vida, né? Ele é o príncipe da paz. Quando você sabe que você está andando na verdade, você não tem com o que se preocupar. Agora, se a pessoa não tem paz, não tem alegria, começa a buscar, né, em Deus, né, um fortalecimento para que o Espírito Santo desenvolva esse fruto na sua vida. Então, eu queria dizer para você que há uma diferença muito grande entre religiosidade e cristianismo. Porque enquanto a religiosidade é uma coisa assim que muitas pessoas, às vezes até, tem pessoas que até se sentem envaidecido quando alguém fala o seguinte: ó, o fulano de tal é uma pessoa muito religiosa, né? Você já se alegrou quando alguém falou que você era muito religioso? Então não é legal isso, porque você ser religioso é você vir à igreja por obrigação, não por amor a Deus, por gratidão, por estar comprometido com Deus. Então, a religiosidade, né, é para quem não nasceu de novo, porque Nicodemos ainda era religioso. Eu não sei se naquela noite que ele visitou Jesus, ele mudou o caráter dele. Mas irmãos, quando alguém falar para você que você é uma pessoa muito religiosa, não fique envaidecido achando que você é o bom. Não, pelo contrário, se preocupe. As pessoas têm que achar você uma pessoa de Deus, um caráter de Deus, uma pessoa que tem assim os frutos do Espírito, que você exale o bom perfume de Cristo, que você faça as coisas sem nenhuma hipocrisia, né? Então nisto é que vai você ter certeza se você nasceu de novo. É mais ou menos que nem a pessoa que fica alegre quando a pessoa fala assim: ó, você é um anjo, né, que caiu do céu. Aí eu falo assim: ó, tô fora, né? Porque o anjo que caiu do céu, não, esse é Lúcifer, né? De jeito nenhum, né? Irmãos, quando nós estamos falando aqui de ter um encontro com Jesus, eu queria lembrar aqui também do encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus também combateu a religiosidade,
Olha só que interessante. Lá em João 4,19, né? A mulher, quando ele encontra com aquela mulher samaritana, que ele pede água, e ela fala assim: ué, como é que você vai pedir água? Você não é judeu, né? Aí ele fala: mulher, se soubesse quem te pede água, né? Você que pediria água para ele. Porque a água que eu tenho, essa quem beber dela jamais terá sede. Mas eu queria falar para os irmãos, quando a mulher percebe que ele é alguém muito especial, e ela fala assim: Senhor, né? Disse a mulher: vejo que tu és profeta, no verso 19, né? Nossos pais, ela falou assim: ó, já que o senhor é profeta, explica uma coisa, vocês são judeus e nós samaritanos. Ela falou assim: olha, os nossos pais adoravam neste monte, aqui em Samaria. Vós, entretanto, diz que tem que ser lá em Jerusalém. Aonde se deve adorar a Deus? Porque eles serviam o mesmo Deus. Só que o samaritano falava que tinha que ser lá no monte, né, em Samaria. E os judeus falavam: não, é lá em Jerusalém. Aí Jesus fala o seguinte: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no verso 22 ele fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores, né? Irmãos, tem pessoas que falam o seguinte, né? O certo é a igreja tal, o certo é a minha igreja, o certo é tal. Então, aonde que nós devemos adorar? Olha só aonde nós viemos parar. Imagina essas igrejas, né, exuberantes e tal, que não, o lugar de adorar é aqui. Tem alguém adorando lá? Todas fechadas. Aonde nós estamos adorando o Senhor? Nós estamos aqui para poder transmitir ao vivo para vocês esse culto, mas vocês estão adorando na sua casa, né? Nós temos que adorar o Senhor aonde nós estamos. Então, vem a hora, e já chegou, né? E eu acho muito interessante essa colocação aqui, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nada de você falar: eu tenho que ir na igreja, nada de você falar: eu tenho que fazer tal coisa. Não, é em espírito e em verdade. Então, ou seja, tem pessoas, por exemplo, que às vezes pode cair até na bobagem de achar que eu vou me conectar na internet para as pessoas achar que eu estou assistindo o culto, eu deixo o celular ligado e vou ver televisão. Bobinhos, né? O que o Pai quer? Verdadeiros adoradores. Então Jesus está falando o seguinte, né? Agora é a hora de nós encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que se esforçaram para estar conosco. Falou assim: não importa, vai demorar mais 5 minutos, mas eu quero receber a palavra de Deus, eu quero ter um encontro com Jesus, né? Então, quanta luta para que você não tivesse conectado conosco, e nós aqui também nos esforçando, porque, irmãos, as pessoas são cheias de religiosidade, e religiosidade não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é ser verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando, né? Então, nisso aí, eu pergunto: quem que pode ser adorador? Aquele que conhece a Deus. Você conhece adorar? Você consegue adorar uma coisa que você não conhece? De jeito nenhum. Como é que eu vou adorar, né, um Deus se eu não conheço? Eu posso até acompanhar alguém, né? Quantas vezes nós recebemos na nossa igreja pessoas que a esposa, de tanto insistir, o marido veio, falou assim: eu vou lá com você. Mas ele não veio aqui porque ele veio para adorar a Deus, ele veio porque a mulher encheu tantas paciências dele que ele: eu vou lá, né? Então, ou às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho. Mas quando a pessoa tem contato com a palavra,
quando ele nasce de novo, quando o Espírito Santo começa a falar na sua vida, começa a mudar o seu caráter, aí ele fala assim: eu quero mais de Deus. Ele começa a buscar a Deus. É isso que o Senhor está buscando, né? Então, João 3,17, a palavra continua dizendo assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal aborrece a Deus, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Quando nós falamos aqui, não dá para achar que uma pessoa nasceu de novo. Não combina a pessoa falar que ele é cristão, que ele é um seguidor de Cristo, quando a pessoa é arrogante, né? Quando a pessoa não tem nenhuma vontade, né, de ajudar aquela outra pessoa, quando o amor ao próximo está dentro dele. Então, tem muitas vezes nós precisamos parar para pensar, porque quando nós nascemos de novo, o amor, a paz e a alegria são frutos que nascem, né, com o Espírito vindo a habitar em nós. Então, nisso, nós temos que ir desenvolvendo o nosso caráter. Então, nisso nós vamos sendo transformados. E a Bíblia fala, né, depois da morte virá o juízo, mas não para os que creem em Deus. Olha só, olha que legal. Porque que é bom a gente termos Jesus, né, como o seu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Olha que legal, né? Quem crê em Jesus não é julgado. Agora, aquele que não crê já está julgado. Por quê? Porque não creu, né? Não aceitou. Aí a pergunta é: o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens a amaram mais a treva do que a luz. Então as pessoas preferiram ficar no obscuro, ali naquela, né, para que a verdade não fosse vista. Mas quem pratica a verdade, esse se aproxima da luz, né? Então, nisto nós temos que Jesus é a luz, né? Então, depois da morte virá o juízo, mas não para aquele que crê em Jesus. O que crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. E a Bíblia fala também, né? Jesus falou assim: aqueles que o Pai me deu, esse eu tomei em minhas mãos e jamais o lançarei fora. Glória a Deus, né? Que nós temos aqui esse sentimento, né, de termos nascido de novo. Apocalipse 3,14, mano. Apocalipse 3,14, Jesus fala, né, para o anjo da igreja da Laodiceia, uma das 7 cartas inspirada que Jesus mandou que João escrevesse, né, aos anjos das 7 igrejas. Então, Apocalipse 3,14, ele fala o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isso: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? É o Senhor. E a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, 2 pontos. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, Jesus está falando assim: ei, por que você parou no meio, né? Se você fosse frio, eu ainda poderia converter seu coração. Se você fosse quente, estaria aí comprometido, né? Mas porque és morno, né? Estou a ponto de te vomitar. Então, eu queria dizer para você, Jesus está falando assim: ó, Deus não está nada feliz.
com aquela pessoa morna, né? Deus não está nada feliz. Então, tem muitas pessoas que vieram para a igreja, ele era frio, foi convertido, conheceu a palavra. Eu já conheci muitos casos, você deve ter conhecido casos, de pessoas que foram sendo abençoadas. Eu lembro de uma pessoa, né, que o sonho dele era comprar uma moto. E ele vinha para a igreja e orava, e buscava, e orava, buscava. Deus deu um emprego para ele, deu uma capacidade para ele, e foi e comprou a moto. Assim que ele comprou a moto, ele sumiu da igreja, né? Agora eu não tenho mais tempo para ir à igreja, porque eu preciso curtir minha moto. Irmãos, eu estou fazendo só um exemplo, mas Jesus está falando assim, seguindo aqui, Apocalipse 3,15, né? Apocalipse 3,15. Por que ele fala o seguinte, né? Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele diz aí o seguinte: pois dizes, olha aqui que a pessoa que ele considera morno diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, e aí Jesus fala, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, olha só, aquela pessoa que foi abençoada, que não reconheceu que é Deus que capacitou ele para ele progredir, para ter condição de ter um lar, de ter um bom emprego, de ter uma capacidade. Essa pessoa virou as costas para Deus, porque agora eu sou rico, né? Ele fala assim, porque dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor fala assim, olha o que eu digo para ele, ele nem sabe que tu és um infeliz. És um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas o Senhor, Ele não está vindo aqui para condenar ninguém. O Senhor não está vindo aqui para falar assim, você, eu não quero mais nada contigo. O Senhor, Ele não desiste nem desse infeliz aqui que Ele cita aqui. Ele fala assim, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, né? E vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para o giro dos teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Irmãos, quando você ouve essa palavra, você sabe que tem muitas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas ele foi assim, iludido, achando que agora não precisa mais de Deus. O Senhor está falando, tu és um miserável, pobre, infeliz e nu, né? E ele fala o seguinte, né? Arrependa-te, né? Primeiro aconselha, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é isso? O ouro que é refinado no fogo, nós vemos lá no livro de Malaquias, né? Que o Senhor fala do ourives. O Senhor fala que o ouro ele é colocado no fogo, né? E o ourives fica com ele no fogo de alta temperatura para purificar o ouro. Então, irmãos, às vezes situações em que Deus Ele não desiste de nós, às vezes situações de luta que você está passando, possa ser situações dessa forma, que o Senhor está falando o seguinte, né? Eu preciso purificar, eu preciso que essa sujeira toda, que haja um arrependimento. Aí eu pergunto, né? Uma situação que nem essa, que muitas situações estão passando crise, o que ela tem nos ensinado? O que essa situação toda de dificuldade tem nos ensinado? Então tem pessoas que saem de uma situação que o Senhor está colocando ela para purificar, para tornar uma pessoa melhor, para poder a pessoa parar e refletir.
entender que ela precisa de Deus, que nós sem Deus nós somos nada, e a pessoa acha que ela tem tudo já, que ela se sente orgulhosa, ela se sente não necessária mais de precisar, né, ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor está falando o seguinte: olha o conselho que eu te dou, conselho que compre de mim ouro refinado no fogo. Ou seja, aprenda. Se você está passando por situação difícil, se você está passando por lutas, entenda que tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está falando o seguinte: compre de mim ouro refinado. Ou seja, aceite que aquela situação tem que ter um motivo para você melhorar. Se o mundo, depois dessa situação, não melhorar, né, com toda essa crise que nós estamos passando, nós temos que sair disso melhor. Nós temos que sair disso mais entendendo que nós não temos assim controle da vida. O homem cresceu, desenvolveu tecnologia, tudo, mas quem na virada desse ano previu que 2020 seria um ano assim, do jeito que está sendo, balançando a economia mundial, quebrando empresas, trazendo desastre econômico, mortes, né? Quem imaginava? Nós não temos controle de nada, mas nós temos um Deus que controla todas as coisas, um Deus que nós podemos confiar, né? E isso que Deus está falando: compre ouro refinado de mim, né? Que aí aceite, né? E Deus fala o seguinte, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Então, a carta para a igreja de Laodiceia era uma igreja muito famosa. Laodiceia era uma das principais igrejas na época. E aí, essa carta aqui, ela tem um sentido de ser que essa igreja cresceu, ela tornou-se próspera, né? Mas o principal, que era a adoração a Cristo, ela perdeu. Aquilo que nós fazemos, o culto é para Ele, é por Ele, para Ele, e se não fosse por Ele, nada teria sentido. Mas o que aconteceu? Aquela igreja, os cultos dela era uma fraude, porque ela perdeu o foco no Evangelho. Então não tinha a presença do Senhor nos seus cultos. Aí você fala assim: pastor, como é que o senhor pode saber que Jesus não estava lá naquela igreja? É uma boa pergunta, né? Mas se você ler Apocalipse, nós vimos aqui Apocalipse 3, 19, né? Você se lembra de cabeça aí Apocalipse 3, 20. O que diz a palavra Apocalipse 3, 20? Jesus está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei convosco. O que é que Jesus está falando? Que eles deixaram Jesus para fora. A igreja estava lá fazendo toda a festa, prosperidade. Jesus estava ficando do lado de fora. Jesus não estava mais no foco daquela igreja. O Evangelho já não era mais o foco da igreja. Por isso que Jesus fala para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não quer ficar de fora. Então, Jesus não está vindo para condenar. Eu estou falando aqui para a igreja, mas nós somos a igreja. Então, olha, mas nós estamos falando aqui da nossa igreja Batista da Família de Osasco, de Sorocaba. Sim, mas quem é a igreja, se não eu, você? Então Jesus está falando o seguinte: tem pessoas que são os mornos, né? Aquele que não é frio e nem quente, que o Senhor falou assim: ó, Deus não está gostando nada da sua atitude. E ele fala:
eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer o quê? Que pessoas dessa natureza, pessoas que são consideradas mornos, têm deixado Jesus para fora. Então, da sua vida, da sua casa, do seu lar, do seu momento, na hora que você tem coisas boas para celebrar, quem é que você dá graça? A sua capacidade, a sua inteligência? Não. Eu primeiramente a Ele toda a honra e toda a glória. Então, nisto, Jesus está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei convosco. Então, essa é uma mensagem que Jesus está falando o seguinte: eu quero participar, eu quero estar contigo. Então, eu falo assim: pastor, para mim, Jesus é o primeiro na minha casa. Então, amém. Mas nem todo mundo, se essa mensagem está vindo aqui para nós hoje, é porque tem pessoas que Jesus está falando assim: eu aconselho, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Irmãos, ainda nós estamos chegando no finalzinho já, né? Ainda sobre deixar Jesus para fora. Tem uma outra passagem na Bíblia muito interessante, que está lá em Cantares 5:2. A noiva deixa o noivo para fora. Quem é a noiva? Senão a igreja, senão nós. Mas pastor, por que o noivo não entra? Porque ele não tem as chaves, porque ele entregou as chaves para nós. Ele deu o livre-arbítrio para nós abrirmos para ele entrar. Ele é respeitoso. Ele quer que você o convide para entrar, que você o receba. Ele não vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, se vocês não desejarem. Por isso nós estamos falando que essa mensagem de hoje é um encontro com Jesus, o noivo. O noivo quer fazer parte da nossa vida. O noivo quer estar conosco. O quanto você quer estar com o noivo? Olha só o que aconteceu com a noiva em Cantares. Olha só, Cantares 5:2, né? A palavra diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo, né? O amado está lá batendo na porta. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, né? A noiva dormindo, né? Porta fechada, deixou o noivo para fora. Aquele frio, né? O orvalho caindo, a palavra diz aqui: porque a minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos das gotas da noite. Então, a noiva folgada, irmãos, a noiva folgada não queria abrir a porta. Olha o que diz no verso 4: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu, né? Não, mas antes disso, deixa eu abrir aqui em Cantares aqui, que eu pulei uma parte do versículo aqui. Cantares, né? Aqui depois de Eclesiastes. Muito interessante aqui. Assim, aqui ó. Levantei-me para abrir. Não. Olha aqui, ó. Já cheguei lá. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, minha querida, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. No verso 3, a noiva fala assim, ó: eu já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, já tornarei a sujá-lo? Irmão, olha que absurdo. A noiva lá, deitada, já coberta, e falando assim: não, eu estou com preguiça de levantar, porque eu já pus a minha roupa de dormir, eu vou me trocar de novo, eu vou me sujar os meus pés, que eu já lavei os meus pés para dormir.
Irmãos, o que está falando aqui? O que está falando é que o noivo está batendo. E a noiva está falando, será que eu devo ir lá abrir a porta para o noivo? Então ela estava no quê? No conforto. E o noivo lá fora, no orvalho. Será que nós temos assim, deixado Jesus fora da nossa vida? O noivo batendo, querendo entrar na sua vida e você tem dificultado, porque você está numa situação de conforto. Não quero me trocar de roupa, não quero ter que ir para a igreja. Agora, assim, né, com esse negócio de isolamento social, tem muitos crentes que falam assim, ainda bem que eu não preciso mais ir para a igreja. Né? Porque não quer ter o trabalho de ir encontrar com o noivo. Olha a noiva falando assim, será que eu vou me trocar? Né? No verso 3, já me despi, e minha túnica hei de vestir outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. E o noivo batendo, e ela vê até ele tentando ver se ela está acordada, né? Sabe quando a pessoa tranca a porta e você fica sem a chave, você fica tentando, oh, acorda, acorda, né? E o noivo lá querendo abrir. Irmãos, aí no verso 4, não sei quanto tempo depois, caiu a ficha dela. Ela falou assim, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Aí eu levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirras preciosas sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Irmãos, olha que triste. Jesus, né? Ele está falando, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei. Ali em Cantares, ele bateu, gritou. A noiva não queria a levantar. Então ele pegou e foi embora. Quando ela sai para fora, ela ainda sente ali o perfume de Cristo, do noivo que estava ali. Mas ele não estava mais. Ou seja, essa palavra vem falar que nós temos que buscar Jesus enquanto podemos achá-lo, né? Porque chegará o tempo em que nós não encontraremos mais. O tempo da graça também vai estar passando. Então, nisto, nós estamos falando que a pessoa preguiçosa, a pessoa que não quer ter compromisso, o noivo não desistiu. O noivo está batendo a porta. O noivo está falando assim, estou aqui ainda no orvalho, mas não demore. Não demore, porque aqui o noivo foi embora, nesse aqui de Cantares. Mas o Senhor está falando hoje que Ele espera. Então, Ele quer um encontro conosco, né? Ele quer um encontro com a igreja, que a gente possa ter essa alegria de receber Jesus na nossa casa. Então, esse encontro com Jesus, irmãos, eu não sei, essa palavra que nós trouxemos aqui. Então, tem pessoas que nunca se preocupou de ter um encontro com Jesus, mas busque. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela buscou, ela sabia que ela precisava encontrar com Jesus, que encontrando com Ele ela seria curada. Se você não tem ainda uma experiência, se você ama ao Senhor, mas você ainda não tem essa experiência de quero encontrar Jesus, olhar nos seus olhos, conversar com Ele, para que Ele possa me conhecer, as minhas situações, as minhas necessidades, né? E ter um verdadeiro encontro, compromisso, sabendo que Ele está na porta batendo. Então Jesus quer ter um encontro comigo, com você, com todos nós, assim, olho no olho, né? Um encontro com Jesus, de abrir o seu coração para Ele, né? Então nesses dias nós estamos passando por situações que nunca ninguém imaginou que passava, mas nós temos o conforto, de saber que nós temos um Deus maravilhoso, que deu o seu melhor para nós. Então nós precisamos dar o nosso melhor para Ele, e eu te convido você agora a estar curvando a sua fronte, onde você está, para nós estarmos agradecendo a Deus,